Olá, sétimo ano, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Gomes e vamos para a nossa aula número 4 de História, tá? Para falar sobre os habitantes da América, os primeiros habitantes da América antes do Colombo, tá? Antes do descobrimento da América, por isso que eles vão ser chamados de povos pré-colombianos. Vamos ver quais são as civilizações que surgiram aqui, as três principais que nós conhecemos, né, que nós já ouvimos falar, Incas, Maias e Astecas, sem esquecer também da Amazônia, do Brasil, né, as civilizações indígenas que nós tivemos aqui, mas vamos focar mesmo nas três principais, que são os Incas, os Maias e os Astecas. Vamos ver algumas características de cada uma delas e qual a importância e o que aconteceu com ela, tá bom? Então vamos lá para a nossa aula sobre os povos pré-colombianos, os primeiros habitantes da América, tá? E aí a gente vai falar desse termo pré-colombiano. Tá? Nessa aula conheceremos características dos povos pré-colombianos, Incas, Maias e Astecas. Atribuímos aos povos que habitavam a América antes da chegada de Colombo esse termo, antes de Colombo, tá? Pré-colombianos. Então, antes da chegada de Colombo, a gente tinha aí algumas civilizações fortes, algumas civilizações com características próprias, os Incas, Maias e os Astecas, tá? A América pré-colombiana, então a gente pode perceber aí no mapa que está em verde são os Maias, em vermelho os Astecas e os Incas, já para a América do Sul. Tá? Então, são essas regiões aí que mais ou menos delimitavam onde viviam essas civilizações, tá? Onde viviam esses povos de diferentes culturas, de uma cultura desenvolvida para a época, tá? Temos aí pirâmides sendo construídas, então não temos pirâmides apenas no Egito, na África, mas temos pirâmides também aqui na América pré-colombiana, tá? E aí a gente vai começar a falar dos Incas. Eles habitaram a região onde hoje estão o Peru, a Bolívia e o Equador. Eram mais de 10 milhões de habitantes, pertencentes a vários povos. O Império Inca abrangia diferentes nações e idiomas, sendo o mais falado é o Quechua, e caracterizou-se pelas técnicas de irrigação. Produziam sofisticados artesanatos em ouro. Tá? Na capital Inca, Cusco, os edifícios eram feitos de pedra, eles não possuíam sistema de escrita. Para administrar o império, eram utilizados os quipos, cordões de lã onde codificavam as mensagens. Depois da morte do imperador Inca Atahualpa, executado pelo conquistador Francisco Pizarro, marcou o início do declínio do Império Inca. Então aí a gente tem algumas características importantes dos Incas, e os Incas, 10 milhões de habitantes, quando Francisco Pizarro chegou aqui. Este colonizador, assim como outros colonizadores, vão chegar aqui e vão dizimar populações, vão matar, tá? Vão dominar civilizações. Então, vai ter um genocídio aí enorme, tá? Então, isso vai modificar o clima na região, isso vai influenciar no jeito de viver do povo que está aqui, vai influenciar também nas riquezas que vão ser extraídas daqui, né? Então a gente tem aí o povo Inca e artesanatos em ouro e tudo que foi extraído tanto dos Incas como dos Maias e dos Astecas em ouro dava para se fazer, dizem alguns pesquisadores, uma ponte de ouro daqui até a Europa, tá? De tanto ouro que levaram, que enriqueceram tanto a Espanha como Portugal, mas principalmente a Espanha, né? Que a Espanha ficou com uma maior parte do território. Então, ó, os Incas, com a capital Cusco, né, construíram edifícios de pedra,
eles não possuíam o sistema de escrita, tá? E o sistema de escrita, como é que eles administravam tudo? Tinha os quipôs, que eram cordões de lã onde codificava a mensagem. E aí a gente vai poder ver aqui como era um quipo. Então, cada traço desse, cada fio tinha um nozinho e esse nó significava alguma coisa. Então, era uma forma de contar, era uma forma de verificar a quantidade de alimentos, o tempo, os dias, tá? Então, tudo ali eles faziam com os quipos. E aí a gente tem a imagem também logo embaixo da cidade sagrada de Machu Picchu, né? Uma cidade aí bastante visitada pelos turistas, é uma cidade de pedra, tá? Como foi mencionado, então um patrimônio da humanidade importantíssimo, tá? E que registra aí a grandiosidade dos incas, tá? Lembrando que eram 10 milhões de pessoas, 10 milhões de habitantes, pertencentes de vários povos que habitavam estas regiões. E aí, temos aí os maias, estavam localizados no sul do México e na península de Yucatán, na Guatemala. Possuíam um sistema de escrita desenvolvido, um idioma falado por meio de símbolos, chamados de hieroglifos. E esses hieroglifos eram diferentes do que faziam no Egito, mas os hieroglifos, como si só, são desenhos. Desenhos que servem para comunicar. Tá? Então, não fica restrito apenas àqueles que nós conhecemos do Egito. Os maias construíram a cidade de Tikal, Belém, Palenque e Copã. Os monumentos mais notáveis são as pirâmides que construíam em seus centros religiosos, junto aos palácios de seus governantes. Eles não tinham um estado centralizado nem formaram um império propriamente dito. Eram hábeis com a astronomia e elaboraram um calendário muito exato e foram capazes de preverem eclipses. Um dos primeiros povos a desenvolverem o zero da numeração, tá? O zero, um importante aí para a contagem de muitas coisas. Então, a gente tem aí os maias como os grandes astrônomos, né? Conseguiam verificar e olhar o tempo e dizer, olha, vai chover, olha, temos a noite, o dia, quantas noites. Tanto que Deus Sol e Deus Lua, para eles, eram grandes divindades. E aí a gente tem a pirâmide maia, em Palenque, né? Uma das cidades maia, tá? Era de culto, era de sacrifício. E aí tinha a pirâmide da lua, a pirâmide do sol, e uma levava a outra, a escuridão, a luz, tá? Então, eles eram muito assim religiosos. A crença deles era muito forte. Até, né, crença muito desenvolvida até os espanhóis chegarem, que ficaram admirados com tudo que acontecia, mas infelizmente os espanhóis destruíram tudo, acabaram com essas civilizações importantíssimas para o período. E aí a gente tem os astecas. Os astecas conseguiam atingir um alto grau de sofisticação tecnológico e cultural. Eram governados por monarcas e se organizavam em diversas classes sociais. A principal cidade asteca era Tenochtitlán, fundada em 1325. Havia canais de irrigação e abastecimento de água. O Império Azteca foi construído em homenagem ao Deus Sol, Huitzilopochtli, tá? Muito pouco restou dessas civilizações depois da chegada dos europeus, o que é uma pena, pois o muito que elas realizaram seria de grande ajuda para conhecimento mais profundo desses povos. E os astecas tinham vários deuses. Um desses deuses era o Quetzalcoatl, que era a serpente emplumada, que dizem as lendas que quando o Hernán Cortés chegou aqui na América, chegou lá
na civilização, ele estava montado a um cavalo, que tinha a crina penteada, né, o ramo. E aí ele veio montado com toda aquela armadura, e aí os astecas pensavam que ele era um deus, né, o Quetzalcóatl, e se deixaram dominar. Até perceberem já ser tarde demais, porque eles estavam armados, os astecas tinham armas, os astecas tinham armas de madeira, flechas, arcos, tacapes. Já os colonizadores espanhóis não, tinham armas de fogo, tá? Então era muito difícil uma, um confronto que os astecas vencessem devido à arma de fogo. E aí a gente vai para a questão número 5. Analise o texto das páginas 91 e 92 do livro e faça um resumo do que se trata o texto. O texto, basicamente, é falando das questões do indígena brasileiro, daqui da parte portuguesa. Então, vocês vão dar características, vão ler, entendeu? Ver aí se tinha alguma diferença entre os povos pré-colombianos, que os nossos indígenas também são pré-colombianos, né? Antes da chegada de Colombo, fazem parte da América, tá? Então façam praticamente um resumo desse texto aí da página 91 e 92, e essa finaliza a nossa quinta questão, e eu vou marcar uma data para ser entregue numa folha com pau, as 5 questões, tá bom? Então até a próxima, bom estudo a todos, tchau!